Era a véspera do início das aulas no colégio Limbury. Andando pelos corredores desertos, o Sr. Adams saboreava o silêncio e a tranquilidade que não tardariam a se encerrar com a chegada dos 70 internos pelo trem da... e por aí vai. Não, isso não é do Harry Potter. Isso é de um livro chamado Johnny no Colégio, de um escritor inglês chamado Anthony Buckeridge. E eu li, declamei de memória, aliás, vou até ver se eu acertei, peraí. Era a véspera disso, no colégio Limbo, exatamente, ele lembrava. Eu sei de cor a primeira página desse livro, alguns trechos, de tanto que eu li essa desgraça. E por que eu estou começando com ele? Peraí, deixa eu acertar isso aqui. Tá bom. E por que eu estou começando com ele? Já que eu vim falar de Harry Potter. É que com certeza a J.K. Rowling leu isso. Leu esse autor. Esse autor é muito querido na Inglaterra. Na Grã-Bretanha, né? Ele... Anthony Buckeridge, acho que ele faleceu no início dos anos 80, se não me engano. Ele escreveu uma série de livros que se passavam no internato da Inglaterra, no colégio de Limbury. E neles era a história de um menino, o Johnny, que em inglês é Jennings, mas no Brasil virou Johnny, Johnny C. T. Bennett, que é um menino vivaz, alegre, esperto, cujo melhor amigo é o atrapalhado e tímido Edson. Em inglês é o Derbyshire, mas aqui é o Charles Edson Jeremy Black. Nesse primeiro volume, eles chegam no colégio como internos, na faixa dos seus 10, 11 anos, e começa uma série de atrapalhações lá. Eles se metem em confusão com os professores. Faço questão de nomeá-los: Charles Adams, Lancelot Phineas Dickinson, o diretor era Martin Winthrop Pemberton Wakes, quem mais? Tinha o general Sir Melville Merridew, e por aí vai. Eu li muitos livros. Na realidade, aqui no Brasil saíram 9 pela Ed Ouro, né? Sempre nos anos 70, se não me engano. Depois, nunca mais. Ele escreveu bem mais do que isso. E a tradução é primorosa, do Luiz Fernandes. Tradução primorosa. Eu sei que eu já andei comparando com o original. No meu parco inglês deu para sacar que a tradução está muito boa. Uma coisa, o meu queixo está sendo cortado aqui, vou ter que mudar um pouquinho. Pronto, agora foi. Não que faça diferença ver o meu queixo ou não, né? Mas vamos lá. Então, essa série de livros tem em comum com Harry Potter o fato de ser um menino na faixa dos seus 10 anos que vai para um lugar novo, é um colégio interno e ponto. As semelhanças deveriam parar por aí. Mas tem uma estrutura, tem uma sequência ali que me faz crer que a J.K. Rowling tenha lido bastante isso, tenha bebido nessa fonte. Não tem plágio, não tem nada. Mas eu acho que a infância dela passou por aqui. São livros difíceis de achar atualmente, nunca vi em formato Kindle. Se encontra em sebo, mas como são livros muito baratos, essas edições de ouro, é muito baratinho, então os sebos às vezes nem se preocupam em anunciar, às vezes não se preocupam nem em ter os livros. Às vezes a pessoa vai lá vender ou doar, não quero essa porcaria, joga fora. Então é difícil, mas são livros muito bons. Os livros dá para serem lidos em qualquer ordem, não tem uma sequência de um para o outro, mas são muito bons. Tem o Johnny no Colégio, que é o primeiro, depois eu não sei a ordem exata, Johnny Edison, Graças a Johnny, Johnny Banca Detetive, Diário de Johnny, Johnny Naturalista, Johnny na Aeroespacial, Graças a Johnny, o Diário de Johnny. Está faltando um, acho que eram 9. Eu tenho eles aqui, mas é tudo... Na verdade, dá até para ver eles aqui. Estão lá em cima. Tem o lado da foto, né? Do outro lado. Estão aqui por cima, por aqui. Não dá para ver, estão aqui em cima. Mas... são livros muito agradáveis, assim, se você tiver filhos, eu recomendo veementemente. Eu vou fazer um vídeo, eu prometo vídeo, não faço, mas vou fazer, só para deixar com a expectativa. Sobre livros que eu acho que são importantes para a criança ler, que são bacanas. E esses livros são maravilhosos. É difícil hoje em dia, talvez, uma criança se interessar por isso, mas quem sabe. Aí já faço uma van premiere.
O outro livro que eu acho fantástico para criança ler, que é muito divertido, é O Gênio do Crime, do J.C. Marinho Silva. Muito bom mesmo. Agora que está na moda essa questão de figurinha, tem a ver com figurinhas. Mas enfim, o vídeo hoje é sobre o Harry Potter. E eu resolvi falar sobre ele porque está saindo da moda. Tudo nesse mundo é moda, né? Já não está mais na moda e na época em que eles saíram foi uma coisa impressionante. Na época do falecido Orkut, tinha grupos de fãs que traduziam, antes de chegar o livro definitivo, né, já traduzido, e postavam as traduções horrorosas, mas era divertido de ver, e também o ânimo, que é tudo gente nova, tudo garotada, o ânimo que a garotada tinha de ler aquilo. Virou uma coisa de superstar. Quando ia sair o livro, tinha fila nas bibliotecas, nas livrarias, e assim, é uma coisa muito gostosa você ver uma fila de crianças numa livraria. E melhor ainda, porque se trata de um negócio de uma qualidade literária fantástica. Uma qualidade literária, uma qualidade moral, uma qualidade... É perfeito. É uma série de livros absolutamente perfeita. E tem uma coisa que eu nunca vi nenhuma resenha ou crítica falar. O primeiro livro, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, nesse livro Harry Potter tem seus 10 anos. E é um livro escrito para uma criança de 10 anos ler. Ou seja, uma criança de 10 anos lê esse livro numa boa, sem dificuldade nenhuma. Vai ficar assustado? Um pouquinho aqui e ali, mas pelo amor de Deus, não vamos tratar a criança que nem, sabe, que nem, oh meu Deus, é de vidro, né? Não pode. Não, a criança tem que se assustar, tem que aprender a diferenciar a verdade da vida com a literatura e ter esse prazer de se assustar na literatura, na fantasia, porque aí é melhor do que um filme, melhor do que um jogo, melhor do que quer que seja, ele não vai estar vendo um monstro, não vai estar vendo, esqueci o nome do bicho aqui, o bicho malvado, mas ela vai imaginar. Então ela vai fazer sinapses no cérebro dela que são fundamentais para o resto da vida. Eu acho isso extraordinário, assim, esse detalhe. Então o livro seguinte, que é o E a Câmara Secreta, depois o Prisioneiro de Azkaban, eu estou lendo aqui, os livros estão aqui em cima da escrivaninha. E o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte. Se uma criança de 10 anos for ler o Enigma do Príncipe ou as Relíquias da Morte, já não vai ser tão legal. O que eu acho genial é que esses livros foram feitos para serem lidos talvez um por ano. Os livros vão ficando mais densos na medida em que o tempo passa. A autora é maravilhosa. Então o primeiro livro é uma criança de 10 anos, depois uma de 11, 12, 13. E aí, assim, quando tiver seus 14, 15 anos, já dá para ler tudo sem grande problema, talvez até 13, dependendo se é uma criança habituada à leitura. E o que eu acho importante é que são livros que não poupam a criança, não tratam a criança com condescendência. Tem sofrimento, tem tristeza. Eu lembro quando eu era criança, na realidade isso me traumatizou um pouco, para ser sincero. Eu fui ver o Dumbo, e a cena da mãe dele, lá meio... ele tendo... É triste, eu achei muito triste aquilo. Mas o que andaram tentando? Fazer uma versão nova do Dumbo sem o sofrimento. Não é assim, a vida não é assim. Então eu acho que você começa a criar um indivíduo todo cheio de limitações, todo cheio de medinhos, todo cheio de não me toques. Na literatura, imagina essa pessoa diante da vida real, que é complicada. Então acho que a literatura educa também. Eu lembro que na época do auge do sucesso, uma amiga minha me procurou, assim, porque eu tenho uma certa relação com a vida espiritual, digamos assim, com uma coisa meio religiosa tal, que um dia eu falo sobre isso aqui. Ela veio me procurar, olha, Ricardo, uma amiga minha me viu comprando os livros para o meu filho, que na época tinha essa faixa etária. Ela ficou horrorizada, ela me deu esse papel, era um folheto de uma igreja neopentecostal, dizendo que aquilo era coisa do demônio, que nada disso existia, que nada disso era possível, que nada disso era verdade, e que isso era ruim para as crianças, que deseducava.
Olha, se tem uma coisa que a série Harry Potter não faz é deseducar, muito pelo contrário. Ela ensina de uma maneira muito elegante valores para as crianças, de lealdade, sabe? Principalmente de lealdade, de garra, de insistência na vida, de não fugir das questões, de não se acovardar, mas que é tudo bom, é tudo bem ter medo. Não ensina as crianças a serem neuróticos que não podem ter medo. Tudo que essa série não é danosa para as crianças, né? Tanto que na época eu lembro de falar para minha amiga, bom, diz para ela que, assim, vamos ver se numa próximo volume pode ser que tenha uma cobra falante que deu uma maçã para uma mulher, para talvez ela ache que aí sim é uma coisa exequível, né? Não sei se ela chegou a falar isso com a amiga, mas o problema é esse, né? A idiotice, infelizmente, campeia nesse mundo, especialmente nesse país. Mas graças ao bom Deus o livro superou essas questões. Os filmes da série eu achei muito bem feitinhos, gostei muito. Confesso que eu não tenho a menor simpatia pelo ator principal. Eu acho ele muito fraco, acho ele muito sem carisma, muito um Harry Potter muito meio assim, muito meio com o olhão arregalado para tudo, né? Não curti, embora os outros atores sejam extraordinários, todos sem exceção. Inclusive, anteontem, se não me engano, faleceu o ator, que eu, claro, não vou lembrar o nome, que interpretava o Hagrid. Faleceu agora, muito jovem, 72 anos, né? Mas, em suma, então esse vídeo de hoje é basicamente para falar isso, para falar uma coisa que eu acho importante. E agora outra coisa, adulto pode ler também, isso aí não tem... mesmo esses primeiros livros são feitos para uma criança, você lê com muito prazer. É muito bem escrito, a história tem princípio, meio e fim, ou seja, não tem... E curiosamente, não, apesar de ser uma coisa que fala de magia, disso, daquilo, ele não tem soluções fáceis. Porque senão era muito simples, tá numa situação desesperadora, tem gente por outro lado, você toma uma poção mágica e desaparece. Não é tão simples assim. Então tem um enredo, digamos assim, policial, aventureiro muito bom. Não tem concessão o livro, não tem fórmula mágica no livro, né? Então eu recomendo assim com muita veemência, mas muita veemência mesmo. É uma grande porta de entrada para a literatura, para os mais jovens, é uma grande diversão para os mais velhos. É fantástico. Então, eu recomendo novamente o meu queridíssimo Anthony Buckeridge. Procurem que vale a pena. Esse nunca, não vou dizer nem que está esquecido, porque esse nunca fez muito sucesso aqui no Brasil, foram só essas edições dele de ouro. Como eu falei, eu li nos anos 70, eu devia ter talvez uns 10 anos, 9, 10 anos, quando eu comecei a ler. E me deram muita alegria e me ajudaram muito também, num certo aspecto, porque eu fui uma criança muito tímida, e assim, trocar de colégio, esse período foi muito difícil para mim, muito complicado, e esses livros sempre me ajudaram. Também vou falar sobre um dia, o quanto algumas coisas me ajudaram na vida, né? Os livros do Sherlock Holmes me ajudaram, os livros do Anthony Buckeridge me ajudaram, e, esqueci de falar, a J.K. Rowling escreveu esse livro aqui também, mas honestamente eu não curti. Recomendo que todos leiam para ter sua própria opinião. Eu, assim, talvez estivesse esperando demais por conta dos Harry Potter, eu não curti. Brevemente eu vou reler esse livro para ver se foi exagero meu não ter gostado. Mas em suma, então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez, obrigado pelos novos inscritos, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas mensagens que vocês me mandam pelas redes sociais também. Eu não sei essa coisa, não sei se vale a pena botar minhas redes sociais aqui, mas é só procurar Ricardo F. Dias no Facebook, ou luthier. Luthier é minha profissão, L-U-T-H-I-E-R. Eu construo e conserto instrumentos de corda. Luthier Ricardo Dias no Facebook, ou no próprio Instagram também, é fácil de achar. Qualquer coisa vocês me cutuquem por lá se quiserem, mas aqui no YouTube também. Então, obrigado aí pela inscrição. Não esquece como é que fala? Seguir o canal, apertar o sininho, curtir, essas coisas, divulgar para os amigos. E é isso. Eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Obrigado, gente. Até a próxima.